No Bandeirantes Acontece, vamos falar sobre o tema que dominou o noticiário no fim de semana, o Talibã avançando. Aliás, achavam que não avançaria tão rapidamente e que tomou conta, inclusive, de Cabul, que também se imaginava, pelo menos alguns especialistas entendiam que demoraria bastante para que isso viesse a acontecer. Quais são os problemas originados a partir dessa dominação da região de Cabul e a relação que isso provoca na política internacional? Nós estamos com a professora Cristina Pesequilo, da Unifesp, que sempre nos atende com muita gentileza para tratar de temas tão espinhosos como esse. Como vai, professora? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Professora, o governo dos Estados Unidos, ainda no momento em que Donald Trump era o presidente, negociou com o Talibã e criou-se ali, pelo menos um cenário que, a partir da perspectiva americana, tudo seria da maneira como eles roteirizaram. Tem inocente nessa história? Ou os Estados Unidos sabiam exatamente que isso poderia acontecer, ou talvez não sabiam que aconteceria tão rapidamente com a dominação daquela região por parte do Talibã? Então, eu acho que inocente não tem nenhum nessa história, né? Eu acho que a decisão da retirada das tropas americanas do Afeganistão, ela até antecede o governo Trump, né? Já é algo que vem sendo costurado desde o governo Obama e responde muito mais a uma necessidade do próprio Estados Unidos de retirar os seus soldados em grande quantidade daquela região do que é uma questão estratégica. Né? É um problema muito parecido com aquele que a gente observou no cenário do Iraque alguns anos atrás, né? E que gerou, né, a criação do Estado Islâmico, uma série de outros problemas. Então, quando o Obama começa a retirada, quando o Trump acelera, e agora meio que o Biden fecha, né, fecha a fatura, era natural que a ocupação do vácuo fosse feita, né? E o vácuo ele vem sendo ocupado pelo Talibã. E eu acho importante a gente dizer o seguinte: tem soldado americano ainda no Afeganistão, são poucos, né? Mas ainda é um ônus para os Estados Unidos. E ainda assim, mesmo com esses soldados, que teoricamente eles treinam as forças locais, ainda assim o Talibã conseguiu avançar muito rápido. Professora Cristina Pesequilo, Sônia Blota aqui, um prazer tê-la novamente no Bandeirantes Acontece, principalmente para falar de um assunto tão importante que vai marcar, com certeza, aí marcou o final de uma era. E agora há pouco, o presidente francês Emmanuel Macron acabou de dizer que o Afeganistão não deve voltar a ser um santuário do terrorismo. Aí a gente lembra daquela aula que você já deu anteriormente, que os talibãs eles não têm nenhuma relação com o Estado Islâmico, mas o surgimento do Estado Islâmico, né, depois desse terrorismo do 11 de setembro, etc. e tal, isso criou a onda de terrorismo na Europa, e que principalmente a gente viu muito na França, no ano de 2015. Essa preocupação imediata, ela já tem que acontecer, professora? A Sônia já tem sim, e eu acho que, lembrando também de outras conversas nossas, né, e com todos os colegas, nós estamos à beira do aniversário de 20 anos do 11 de setembro. Né? Então, embora o próprio Talibã ele diga que ele não vai transformar o país num santuário de terrorismo, que as coisas vão ser diferentes, que politicamente eles vão estar negociando, há um temor muito grande, né? Eu acho que talvez um temor de como isso vai se espalhar para países europeus, né, principalmente a França, e eu diria não só a França, mas também a Alemanha, o próprio Reino Unido, né, porque esse foi um fenômeno que a gente viu muito presente com o Estado Islâmico. Então são coisas diferentes, têm raízes diferentes, mas o problema é como o vácuo ele vai ser ocupado, né? Eu acho que hoje também a gente fala muito que não existe mais Estado Islâmico, mas a gente sabe que não é bem verdade, né? É uma região de alta instabilidade. E as raízes que levaram aos ataques de 11 de setembro e a toda a guerra contra o terrorismo, eles não desapareceram, né? Então, de certa forma, o mundo assiste a essa retirada americana, né, e a essa posse de Cabul pelo Talibã com uma certa ansiedade, né? Não tem como não ter. Talvez, né, aí só chutando, talvez possa ter um elemento político diferente aí, que é o próprio circuito de alianças que o Talibã tem tentado montar na região.
né? E aí talvez isso mude um pouco de figura aquilo que vai ser um novo governo. E quais seriam essas alianças? Talvez uma nova relação com a Rússia, talvez uma nova relação com a China, né? Os Estados Unidos não negociam com terroristas, mas será que outros países não vão negociar? E o Talibã ainda vai ser colocado na lista de terrorismo dos Estados Unidos? São pontos que estão em aberto ainda. Professora Cristina, boa tarde. O secretário de Estado dos Estados Unidos, numa entrevista em que ele hesitou muito em dar respostas claras e tentou dizer que o objetivo era combater a Al-Qaeda, que esse objetivo foi alcançado. Em algum momento, esse era o objetivo, mas há muito tempo deixou de ser. E 20 anos de ocupação, considerando historicamente, é um tempo significativo. Ocupar um país tão distante, né, por 20 anos. E não houve nem sequer um avanço. Inclusive a base popular, e é preciso dizer isso, o Talibã tem base popular de apoio nas tribos, nas famílias. A base popular do Talibã claramente não foi removida. Talvez até tenha se fortalecido. Mas o Biden e os democratas tentaram jogar bomba para o Trump. Não, o acordo foi feito pelo Trump. Aquele acordo de 2018, em que inclusive o Talibã se prontificou a garantir que o Afeganistão não seria a base das forças da Al-Qaeda ou do Estado Islâmico. E não sabemos se essa promessa será cumprida. Agora, essa pressão toda em cima do Biden tem sido muito criticada até por jornais aliados, né, dentro dos Estados Unidos, já leva muita gente a cogitar a possibilidade de reenvio de tropas. Não seria um erro gigantesco voltar a colocar tropas em número significativo no Afeganistão depois de 20 anos de ocupação? Eu concordo. Eu acho que o erro, né? O erro começa com Obama, né, naquela retirada inicial de 2014. Né? Nós vamos ter o período de 2011 a 2014, são promessas de campanha que o Obama fez em 2008 de encerrar a guerra do Iraque e encerrar a guerra do Afeganistão. Né? Desde então, nós temos visto uma diminuição de tropas muito elevada na região e muito rápida. E isso vai gerando espaços para que outros grupos políticos ocupem. Né? Eu acho que uma coisa muito importante que você mencionou são os apoios internos que o Talibã ainda continua tendo. Né? Então, eu acho que é um problema, falando mais uma linguagem estratégica, é um problema de missão. Né? É um problema desde o Obama, mas é um problema que vem desde a guerra global contra o terrorismo. São 20 anos, né, como você falou, são 20 anos de ocupação, são 20 anos de guerra, e em nenhum momento, né, isso realmente vai nas costas da política externa dos Estados Unidos, e todos os presidentes que estiveram no Afeganistão, aí falando George Bush filho, Obama, Trump e agora o Biden, todos esses presidentes eles foram incapazes de construir uma missão estratégica que transformasse o cenário político do Afeganistão. E aí todas as operações, se a gente for colocar na balança dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, e aí pensando Afeganistão, Iraque, não podemos esquecer da Líbia, que também foi objeto de uma intervenção militar, a questão da Síria, que continua numa instabilidade muito grande, as pressões sobre o Irã, que aí não envolve uma guerra, mas essas negociações multilaterais por conta do armamento nuclear, o processo de paz Israel-Palestina, nenhuma dessas ações no século XXI dos Estados Unidos teve nenhum resultado positivo. Né? Então, nós estamos diante de um fracasso estratégico. Alguns analistas já estão apontando que não seria muito bem um fracasso estratégico, mas seria uma outra, né, meio naquelas teorias conspiratórias americanas, né, que seria uma outra tática dos Estados Unidos, né, para mudar o processo do Oriente Médio, mas o que fica claro é o seguinte, as guerras em si, a maneira como isso veio sendo tocado desde 2001, foram incapazes de reconstruir política e estrategicamente o Oriente Médio, que hoje vive uma realidade de convulsão. E isso vai na conta de todos eles, não só do Biden. Bom, falando em conta, a senhora mencionou a Síria, claramente ali vai para a conta do Obama, né? Um erro terrível que ele cometeu junto com a Hillary, que era a secretária de Estado então, e também na Líbia, né? Na Líbia também vai para a conta da dupla Hillary e Obama.
Agora, porque a Líbia, com o Gaddafi era um problema, mas sem o Gaddafi era o caos, né? Agora, no caso do Afeganistão, a senhora mencionou as diferenças do Talibã para grupos como a Al-Qaeda, como Estado Islâmico. A Al-Qaeda, ela entrou no Afeganistão pela ligação do Bin Laden com o Mullah Omar, ele era genro do Mullah Omar, tinha uma ligação pessoal, de parentesco. E, no entanto, quando morreu o Mullah Omar, houve um vácuo ali até que subissem duas figuras, o Akhundzada e o Baladar, que são agora os dois principais líderes do Talibã. Mas naquele espaço eu me lembro que o noticiário tratou de um assunto, professora, que foi o fato de que alguns grupos dentro do Talibã estavam dialogando com o Estado Islâmico. Porque o Talibã é um grupo, além da defesa do Islã, da defesa da Sharia, da imposição da lei islâmica, é um grupo nacionalista, ele não é um exportador de ações terroristas, nada disso. Ele limita a sua ação ao Afeganistão. Já o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, não. Há esse risco, na opinião da senhora, pelas informações que a senhora tem, de que neste novo cenário haja alguma influência do Estado Islâmico sobre lideranças do Talibã? Olha, tudo que passam para a gente é que não, né? Mas aí a gente não sabe muito bem como as coisas vão caminhar, porque eles são grupos concorrentes, né? Eu acho que isso a gente tem que ter em mente em termos geopolíticos e, comparativamente, hoje o Talibã ele é mais forte do que o Estado Islâmico. E lembrar também, né, embora a gente fale muito em religião, em fundamentalismo, que as questões político-estratégicas, elas muitas vezes são muito mais relevantes do que a expansão da própria Sharia, a expansão da própria agenda islâmica. Não podemos esquecer do papel da Arábia Saudita na questão da Al-Qaeda, nas relações com o Irã também, é realmente um xadrez geoestratégico muito grande. E aí, só retomando um pouco aquilo que eu falei antes, eu acho que talvez a grande novidade do Talibã agora seja justamente essa questão. Olha, vamos nos desvincular completamente da Al-Qaeda, se é que algum dia existiu algum vínculo, né? Eu acho que isso eles estão procurando deixar muito claro, tá? E a politização, né, a transformação do Talibã em um ator político que ele seja palatável a sentar numa mesa de negociação, né? É muito cedo para dizer isso, mas eventualmente a gente pode estar assistindo um cenário parecido à questão da OLP, né, da Organização para a Libertação para a Palestina, que naquele período dos anos 70 até 80, até os primeiros acordos de paz de Oslo, nos anos 90, fez uma transformação, né, na sua postura como agente internacional. Então pode ser que o Talibã esteja caminhando para isso. Agora, como que o radicalismo religioso, como que o radicalismo de costumes vai influenciar essa agenda política, que é uma agenda mais pragmática, que é um ponto de interrogação. Agora, outro problema, o Afeganistão sempre foi conhecido como o cemitério dos impérios, né? Então, seria mais um, né? Já foi o britânico, já foi o soviético, agora seria o americano. Então, é um processo de reordenamento no Oriente Médio que talvez, né, hoje, talvez os Estados Unidos percebam o seguinte, não dá mais para atuar lá, vamos tentar desviar o foco e trabalhar em outros cenários que a gente ainda tem chance de fazer algum sucesso, porque aqui realmente são erros táticos e estratégicos acumulados durante muitos anos. Cristina, entre vários temores, né, nesse episódio, nós comentamos bem no início do programa sobre o retrocesso na causa feminina. Queria que você comentasse sobre isso. Nossa, Sônia, é uma das coisas mais preocupantes que tem, né? Eu acho que não houve muitos avanços, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser colocado muito claramente, né? Se passou uma imagem de que haveria uma maior proteção às mulheres no Afeganistão. Agora, fora a capital, Cabul, muitas zonas do interior, elas viviam uma situação absolutamente tão precária e tão ruim em termos de direitos de femininos, né? Direitos de gênero em geral, do que elas viviam antes da entrada americana, né? Isso era bastante patente, né? As Nações Unidas chamaram muito a atenção sobre isso. Então, o que a gente está vendo agora é um retrocesso muito maior, né, do que a gente esperava, né? Mas já num cenário onde não era muito bom.
né? Então, eu acho que essa questão dos direitos femininos e direitos de gênero em geral, ela não é um problema só exclusivo do Afeganistão, ela é geral no Oriente Médio. O que a gente está vendo agora voltar, e no mundo, né, para falar bem a verdade, mas o que a gente está vendo voltar são os principais temores das piores épocas, né? Porque antes você conseguia, olha, talvez em regiões de cidade houvesse uma proteção maior, mas a crise, ela sempre foi uma crise perene, desde 2001. E direitos civis e sociais, né? Porque a gente tem que lembrar também que o Talibã, na sua face mais radical, ela não atingia somente o comportamento das mulheres, mas também o comportamento dos homens, da sociedade em geral, em termos de vestimento, em termos do que se pode ler, do que não se pode fazer, né? Era algo bastante rígido, né? Então a gente tem que aguardar, mas é um cenário que não é muito promissor. Professora, como é que a senhora imagina que vai ser o discurso de Joe Biden? Deve falar daqui a pouquinho, daqui 10, 15 minutos, sobre essa situação. Alguma ideia de qual vai ser o tom desse discurso? Então, eu acho que pode trazer um pouco o que o Cláudio falou, do risco de você trazer um reposicionamento estratégico na região, mas as pistas que vêm sendo dadas seriam mais pistas de sinalizações, né? Que o governo Biden vai sinalizar de que se a coisa se agravar, os Estados Unidos poderão ter uma postura mais decisiva e que o território norte-americano ele tem que ser protegido também. Eu acho que vai um pouco nesse caminho, né? Agora, é algo que, por um lado, a opinião pública norte-americana ela apoia que os Estados Unidos não estejam mais no Afeganistão e no Iraque, ela não quer mais esse gasto militar, há um apoio com relação a isso da maioria da população, mas existem grupos específicos que já estão chamando esse processo, né, as imagens que a gente viu, associando a saída dos Estados Unidos do Vietnã com uma humilhação. Então, isso pode vir a favorecer os grupos conservadores nos Estados Unidos. E isso nós temos uma eleição legislativa em 2022 e conservadores muito de olho. Então, embora o Trump ele tenha iniciado parte desse processo que a gente vê desembocar agora, política a gente sabe que político muda o discurso como muda de roupa, né? Mas eu acho que o Biden vai fazer essa sinalização, mas tentar evitar um compromisso, né, de, olha, se acontecer alguma coisa, eu já mando tropa amanhã, mas eu acho que vai sinalizar isso, olha, nós vamos dar apoio a quem continua lá, não vamos permitir retrocessos e vamos acompanhar a situação, não negociamos com terroristas e protegeremos o território continental americano de toda forma. Mas assim, gente, é muito difícil a gente não lembrar que são 20 anos de 11 de setembro, né? Então, é aquela sensação de cansaço, né? Puxa, por que fizemos a guerra e por que estamos saindo agora, né? Mas, ao mesmo tempo, queremos sair. É uma sensação de cansaço mesmo da população americana. Cristina Pessequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Professora, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês. Abraços. Tchau, tchau.